Jornal da Manhã. Entrevista. 7h59, estamos recebendo em nossos estúdios Dr. Flávio Machado, responsável pelo Instituto Homem. Bom dia, Dr. Flávio, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko. Bom dia, doutor Flávio. Prazer imenso estar mais uma vez aqui, tô me sentindo em casa. Fazia tempo que o senhor não vinha, né? É verdade, fazia um tempinho, mas eu tô aqui batendo ponto pra gente falar. Prestar serviço, né, doutor Flávio? Com certeza, Nossa, de um negócio muito sério, interessante, com utilidade pública total, né? Amanhã é o Dia Internacional do Homem, né? Amanhã é 2 dias internacionais do homem. Tem mais de um? Tem em novembro, tem outro. Tem outro. Apesar de ter 2, é pouquíssimo falado, né? É verdade, pouco divulgado. Se fala da mulher, porque a mulher há diferenças de salário, atitudes misóginas, né? O homem acaba, pelo vigor e pela própria história da humanidade, tendo um privilégio de força, enfim, de comando, e a mulher sempre atrás, votou depois, dirigiu depois, né? Mas assim, trabalhando com homens todos os dias, o dia inteiro, há 7 anos, eu posso falar uma coisa pra você. E fundando o Instituto Homem, eu posso falar uma coisa pra você. Eu acho que isso que você acabou de falar é uma coisa que está trazendo um pouco de atraso pra gente hoje. Perfeito. Porque a mulher usa muito mais o Dia da Mulher para reflexões importantes, tanto para ela, quanto também para a sociedade como todo. O papel dela e o que é ser mulher. Perfeito. A gente precisava também dar um enfoque nisso, porque ao longo do tempo nós homens estamos nos esquecendo dessas 2 questões. Primeiro, o que é ser homem? Perfeito. Segundo, qual é o nosso papel na sociedade? Porque as pessoas, levando para minha área, tá? Eu sou médico que atuo na área da saúde sexual masculina. Então, levando para minha área, o que eu posso falar? Isso atrapalha muito no sentido de que o ser homem, para nós, é não ter direito de falhar na área da saúde sexual masculina. Isso é um bloqueio total. Agora, doutor Flávio, nós estamos aqui falando com o doutor Flávio Machado, ele é o líder do Instituto Homem, né, que trabalha com a saúde sexual masculina, né? Eu tinha feito aqui umas anotações. E a Rosana, aliás, a sugestão da própria Rosana, a gente tá batendo um papo antes da entrevista que íamos fazer consigo. No caso, a pandemia trouxe nas mais variadas possibilidades e talvez idades, dificuldades da ereção, problemas sexuais nos homens durante a pandemia. E aí vou continuar a pergunta. Até porque quando ele está com a mulher todo dia, pode existir uma exigência de que as relações sexuais aconteçam em um número maior de vezes do que aquele homem que não para em casa e quando chega está até com saudades da mulher. Como é que o senhor poderia avaliar esse quesito? Bem, vou falar para você assim, cientificamente, com relação aos estudos populacionais que saíram na Sociedade Internacional para a Medicina Sexual depois do início da pandemia. Aumentou drasticamente o número de homens com disfunção erétil, ejaculação precoce, queda de libido durante a pandemia. E as análises que estão sendo feitas no final, ali nas conclusões dos estudos, eles estão falando exatamente isso que você falou. É que não tem como você tirar uma conclusão cabal, mas o que eles falam assim, é que provavelmente com a quarentena, com a pandemia, com o home office, com isso tudo, aumentou a interação humana. E essa interação, que antes era mais rara, acabou sendo benéfica por um lado e maléfica para outro. Porque aflorou, por exemplo, algumas disfunções que antes você tinha ali como quando você levando. O paciente leva quando ele tem que manter a relação sexual, aí ele se sente pressionado, pode ter problema? É o que a gente acabou de falar na abertura aqui. O que é ser homem?
vamos voltar para aquela palavra, aquela pergunta inicial. O que é ser homem? Amanhã é Dia Internacional. Será que ser homem é ser imbatível? Né? Claro que não. Será que ser homem ser só o provedor ou o líder sabe, da casa? aquele forte, que nunca falha, infalível? Que não pode ter fragilidade, que não pode chorar, Será? que não pode nada. Será? Hoje a sociedade, ela cobra isso. E você falou sobre a idade. Agora, saiu recentemente, vou até falar uma notícia aqui, que é mais negócio de fuxico do que outra coisa, mas aí o Caio Castro, Sim. tem 30 anos, sei lá, 30 e pouquinho, Sim. ele revelou num podcast agora recente que ele tem disfunção erétil mas ao mesmo tempo que ele revelou isso, que ele também revelou falando que as mulheres não ajudam. Aí falando, a mulher não ajuda porque fica cobrando. Ou então porque pega num cara bonito como ele, artista de TV, e acha que ele vai ter um desempenho Top Gun, né? E nem sempre o cara tá preparado para essa situação, exato. né? Aí a expectativa em torno de uma estrela de TV bonito, um sex symbol, é de que ele seja um imbatível, mais do que os outros até, né? E isso é uma coisa que incomoda ele. Ele falou no podcast. Ela ficou, pô, mas como assim? Você, né? E a gente precisa pensar numa coisa muito simples, Kiko, muito simples, que meu pai sempre falou pra mim, falou: filho, problema de saúde é pra dar em ser humano. Não é pra dar no poste, na mesa, na parede. Vai dar na gente. Mas não adianta esconder, tem que resolver. Você entendeu? Fica sofrendo em casa. A pessoa fala assim, eu não posso. Então vamos lá, eu tenho disfunção erétil, tenho o Dr. Flávio, tem outras opções, médicos, né? Outros médicos. E você não vai resolver, vai ficar ali vivendo o mimimi por causa da mulher não ajuda. É igual ele falou, não, a mulher não. Tudo bem. Eu acho que também tem uma questão ali. Mas se você não tem disfunção nenhuma, você pode pegar a mulher, qualquer uma. Agora, que não precisa ajudar, né? Deixa eu lhe falar uma coisa interessante que eu ouço sempre dizer, né? Nessa questão da disfunção erétil. Eu estou falando para você que ligou o rádio agora e está nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Nós estamos falando com o Dr. Flávio Machado, do Instituto Homem. Ele é especialista em trabalhar e cuidar da vida sexual do homem, né? Em especial da disfunção erétil dos homens. Eu tinha um amigo que ele falou uma vez que foi com a namorada ou com a esposa até o médico. Ela entrou na sala e depois de um determinado momento o médico pediu que pudesse estar só com o paciente, né? Às vezes em algum momento da consulta você pode até estar com a sua parceira ou seu parceiro, mas num determinado momento a consulta tem que ter a relação médico-paciente sozinho, né? E aí ele falou, né, no meio da consulta, a companheira saiu da sala, ele falou: meu amigo, você não tem nada, você está absolutamente bem, o que você não tem provavelmente é mais desejo pela sua parceira, não é uma questão. Acho que é normal, chega um determinado momento, a não ser que o casal se tornem mais companheiros e o sexo vá sendo uma companhia menor e menos presente na vida da pessoa, mas quando há esse descompasso de alguém que quer e o outro que não quer, é complicado. E numa situação mais séria ainda, é o seguinte: pode dar medicação que der que não vai resolver, né? Sim. A não ser que você vá pôr, no caso, uma prótese. Sim. Mas mesmo assim você não vai ter, tudo bem, vai ter ereção, mas não vai ter prazer nenhum, né? Assim, Kiko, a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado e critério pra gente bater esse tipo de martelo, tá? Porque assim, hoje é muito na moda a gente dizer que tudo é psicológico. Tá. Se você falar é psicológico, o cara aceita e sai do consultório. Hoje é assim. É a forma, às vezes, mais fácil. Não estou falando nesse caso, tá? Do colega. Eu dei uma hipótese. Não, nesse caso foi real. Mas não estou falando desse. Não estou falando desse caso, tá? Mas eu estou falando que hoje existe uma quantidade muito grande de profissionais que você vai lá, relata o teu problema e fala assim: não, isso é psicológico. Mas peraí.
os livros de medicina que eu estudei, pelo menos... doutor, com 20 anos eu tinha outro tipo de... Não, tô dando exemplo. Com 20 anos eu tinha outro tipo de ereção, que tem com 53. Sim, claro. Mas fazendo atividade física todo dia, né? Mas, natural, sim, a gente mas eu tô envelhece, claro, né? mas eu tô falando de diagnóstico médico. Tá. Nada a ver com isso aí. Os livros de medicina, até onde eu estudei, a gente precisa descartar todas as questões físicas... Tá. Para depois nós conseguirmos fazer um diagnóstico de alguma questão psicológica. Perfeito. Os livros que eu estudei numa escola muito tradicional realmente, talvez seja por isso. A Federal do Paraná é a mais antiga do Brasil. Perfeito. Tá? Não existe isso, Kiko. Uma conversa, o cara chegar e falar assim, desculpe, meu filho, isso aí é psicológico, você não está gostando mais da tua esposa. Faz os exames. Primeiro, tem que fazer tudo, né? Veja um diagnóstico real da pessoa. Mas pode porque é tão fácil fazer isso, né, Kiko? Fala assim, é psicológico, vai embora, faz a terapia. Sim, ou então faz a terapia, ou então troca de mulher, né? Sim, vai lá, troca de mulher, meu filho, que resolve tudo. Mas também tem homem e mulher que não se cuidam. Total. Que vão engordando, que mais não tem? Tá preocupado, e aí haja desejo, doutor Flávio. Claro, mas assim, eu só quero alertar pra você, eu tô fazendo aqui o papel... E eu tô fazendo o papel cuide-se. Cuide-se, e tá? Pra total. ir lá resolver o problema do doutor Flávio, claro, o problema físico. Físico, não, veja, eu acho que, não sou nem eu que acho, todos os estudos científicos que vão falar sobre quais são as causas das disfunções sexuais. Quando eu tô disfunção sexual, é tudo. Disfunção erétil, ejaculação precoce, queda de libido, tudo. Perfeito. Quais são as origens? Psicológicas ou físicas? Os estudos sempre, depois da análise populacional, eles falam assim, viu, nós concluímos que provavelmente o início do problema seja físico. Perfeito. Porém, os efeitos psicológicos disso são, assim, incontestáveis. E, muitas vezes, são irrevogáveis, porque às vezes tem pessoas que desenvolvem um bloqueio. Chopra, por exemplo, que é um psiquiatra maravilhoso, ele fala assim, ó, toda relação sexual, ela tem a ver com emoção. Veja, fortalecendo o que você está falando. Toda relação sexual envolve emoção. As relações sexuais saudáveis envolvem boas emoções. Afeto, não só o aspecto do boas id, emoções, né? exatamente. Aquela história só selvagem. Claro que tem um aspecto selvagem. Claro, aí tem outra questão que ele fala. As relações sexuais não saudáveis envolvem emoções bloqueadas. Perfeito. O que é emoção bloqueada? Você acha? É o cara que ele precisa se negar. Entendi. Porque ele já começou um processo de falta de total confiança. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Eu quero falar um pouco sobre testosterona, quero discutir consigo a questão de qual é o momento depois de tanta tentativa que se hoje em dia usa implante peniano. Eu queria entrar um pouco para essa linha. Nós vamos rapidamente para o intervalo comercial, Pedro Oliveira, com Café Excelsior, produtos da Padaria Real e todos os nossos amigos que trabalham com o Dr. Flávio no Instituto Homem. Opa. E com todos nós que amanhã comemoramos mais um dia, o Dia do Homem. Até já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. O Jeep Experience chega à cidade de Sorocaba. E nos dias 23 e 24 de julho, você poderá viver a experiência de dirigir um Jeep na maior pista off-road já construída na cidade, no Espaço Usna. Garanta seu ingresso gratuito na concessionária Jeep Soma e viva essa aventura com a marca que é líder de mercado e sinônimo de categoria. E fique tranquilo, você não precisa ter um veículo da marca para garantir seu ingresso. Aproveite!
Eu nasci, eu cresci, eu vivi. E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo que eu aprendi, tudo que conheci e como aquilo era fantástico. Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente, e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei, toquei, joguei. Fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada, e com certeza ela está sendo incrível. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Três 5533 ou acesse trabit.com.br. Notícia, Rádio Jovem Pan. 8 horas 17 minutos, 8 horas 17 minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Matielli Materiais para Construção. E na Matielli você parcela suas compras em até 10 vezes no cartão. Aproveitem. Granville Reserva Atlântica, 2 e 3 dormitórios com suíte, a 5 minutos do Iguatemi. Acesse granvillereservaatlântica.com.br. Eu continuo em nossos estúdios com o Dr. Flávio Machado, do Instituto Homem. Opa. Amanhã é o Dia do Homem, Dia Internacional do Homem. E a gente não podia deixar de conversar com o Dr. Flávio Machado e conversar desses assuntos, né? Que são tão importantes para a vida do homem. Eu falava com o Dr. Flávio sobre essa questão do implante de prótese. Existe uma ordem em que se chega a tomar essa atitude. Eu poderia dizer que ela é a mais radical possível. Existem etapas até chegar lá, Dr. Flávio. Na verdade, existem cada vez mais etapas, inclusive em desenvolvimento,
no mundo antes de que chegue numa cirurgia de prótese peniana, tá? Só que nós precisamos que exista o interesse tanto do médico quanto do paciente para que isso seja obedecido, e seja divulgado e seja entendido sobre todas essas possibilidades antes da cirurgia. Até porque depois dela, embora ela possa ter ereção, ela também tem alguns prejuízos comparados com a utilização normal sem se ter uma prótese peniana. Exato. Veja, o que a gente mais observa, eu principalmente no consultório, é que os pacientes que vêm para mim depois de colocação de prótese peniana, os pacientes acabam não tendo a sensação de prazer mais. Sensibilidade. Ele tem a ereção, mas não tem mais prazer, e ele oferece esse prazer só para parceira. Então, quer dizer, claro, tem uma gente que se contenta com isso. Tem gente que se contenta, claro. Tem gente que se contenta com tudo, né? O ser humano é totalmente adaptativo. Sim. Mas, até sem sexo nenhum. É o que mais acontece, né? Mas a questão da prótese, você tem uma colocação da prótese numa câmara que se chama corpo cavernoso direito e esquerdo, e você acaba destruindo toda a estrutura interna do pênis. E isso tem uma repercussão que, primeiro de tudo, é irreversível. Perde a sensibilidade. É irreversível no sentido de você não tem como você tirar aquela prótese e depois ter função peniana. Perfeito. Porque você destruiu todos os corpos cavernosos ali. Vai ter que ficar ali até o final da vida. Segundo, ou você tira e mas aí não fica nenhuma possibilidade sem a função peniana sexual. E num outro questão, também pode ter alguns efeitos colaterais, como perda da sensibilidade, que não são facilmente reversíveis. Lá no Instituto a gente tem alguns processos que a gente acaba fazendo para ajudar no homem nessa questão também. Adaptação, isso. Mas o que a gente vê hoje no Brasil, assim como tem muito mais cesárea do que no mundo inteiro, assim como tem muito mais cirurgias invasivas do que no mundo inteiro, a gente observa aqui no Brasil uma indicação desenfreada, errada, totalmente precoce de uma prótese peniana. Isso, mais uma vez eu estou falando, aqui, eu até vou estar falando uma coisa... É um crime, né? Você, antes de um diagnóstico muito prolongado, e como o senhor estava falando aqui, existem muitas alternativas. Muitas. Isso que é legal o nosso ouvinte entender, né? Porque o homem tá todo mundo ligado, ninguém faz pergunta aqui, fica preocupado de fazer pergunta. Não. Que faz parte do dia do homem, eles não fazem a pergunta, né? De repente você vai ter um paciente que tem uma taxa de hormônio de testosterona muito baixa. Isso entra eventualmente num tratamento que pode preceder aquilo que seria mais drástico, uma prótese, ou outras medicações que não essas que se vendem na farmácia e que foram desde o Viagra, que é o precursor, né, de tantas outras drogas para disfunção erétil. Tudo. A gente precisa tirar o fator financeiro da frente para a gente conseguir fazer os diagnósticos certos. Me explique. É meio difícil falar ao vivo. Fator financeiro? Não, fator financeiro. A gente o custo dos procedimentos. Isso, a gente só precisa pensar no bem-estar do paciente. Perfeito. Antes da parte financeira. Tá. Você entendeu? Entendi. A prótese é uma cirurgia, um procedimento caríssimo. Tá. Caríssimo. Se bem indicado, é uma arma muito útil. Tá? Embora eu já vou falando, de 7 mil pacientes que eu atendi, acho que dá para contar no dedo quantos eu encaminhei para isso. Porque você resolveu sem isso? Sem isso. Tá. Então, mas não é bem assim como se faz, entendeu? Por causa dessa questão financeira. Então a gente precisa tirar isso de lado, pensar no paciente, no bem-estar e recuperação disso. A gente não está falando de cura. A gente está falando de recuperar. Melhorar. E você você tem amigo próximo, não preciso nem falar, amigo teu, amigão teu,
que estava com cirurgia agendada. Sim, de prótese cancelou, peniana. tá fazendo Tava acertado, tratamento. tá tudo certo, semana que vem eu tô indo lá. Foi lá no instituto. Hoje ele não quer mais saber de cirurgia. Tá o verdadeiro Superman. Não, sim, ele tá alegre, né? Mas assim, isso é rotina. Então não é para ser assim, precisa ter as etapas. Tanto etapas para você fazer diagnóstico, tanto também etapas para fazer o tratamento. Ah, eu vou pegar, já vou usar uma bomba atômica para matar uma formiga. Não. E esses remédios que a gente compra, aliás, eu acho que deveria ser sob receita, mas todo mundo compra. Com certeza. Eu vou falar o nome comercial, tá? Sim. Cialis, Viagra e entre outros tantos. O mau uso dele pode gerar problemas lá para frente, quando efetivamente você teria que utilizar? É perigoso. Os efeitos colaterais são realmente, às vezes até imprevisíveis. Tá? Vou dar um exemplo aqui que realmente foi agora, teve uma repercussão muito grande, do Humberto Martins, que ele falou também num podcast. Esses podcasts estão maravilhosos para mim. Né? Para mim, que sou da área da saúde sexual masculina, estão maravilhosos. Porque eles estão se abrindo, os homens. Tá. O Humberto Martins falou, tomei Viagra e quase morri. Entendi. Tomei Viagra. Ele é um cara famoso, tudo que representa. E se tomou, sinal que também já está tendo disfunção Claro, erétil. ninguém vai tomar um negócio que sabe que é perigoso. Assumiu que está tendo, né? É porque acha bonito. Ou só para fazer, sei lá, 5 horas de relação. Não é isso. Não existe, né? A gente tá nem falando de filme específico. Sim, mas estou falando que é que realmente não é o caso. Então, ele representa o homem normal, apesar de ser famoso, ele representa um homem normal, que ele tem um problema, só que a sociedade não permite isso. Porque se ele tiver esse problema, ele não vai ser mais homem suficiente. Perfeito. E por causa desse tabu, ele acaba procurando um tratamento, ele acaba procurando um subterfúgio alternativo. Uma tábua de salvação. E aí ele vai fazer o quê? Alguma coisa que ele não envolva muita gente. O que ele não envolve muita gente? Comprar alguma coisa na internet, comprar alguma coisa na banca de jornal, comprar alguma coisa na farmácia, que aí ele vai tentar resolver. Procura o senhor para extensão peniana? Existe essa possibilidade ou é lenda? Porque tem de coisa na internet vendendo extensão peniana. Que milagre. Olha, tem alguns procedimentos hoje que colegas estão fazendo, tá ainda muito na área experimental, não existe nada ainda aprovado ainda assim pelas sociedades internacionais. Mas o que existe é algumas pequenas alterações, principalmente na questão da espessura peniana, de extensão, de comprimento peniano, pouco, porque aí você tem alguns subterfúgios. Espessura ali, é mais realidade. É mais realidade, porque aí tem ácido hialurônico, outras coisas que você pode aplicar ali, embora perca um pouco ali da anatomia normal. Mas isso é uma coisa estética, né? A gente está entrando numa área que sai gosto. Da qualidade, é gosto, né, de cada um. Funcionamento do algo. Isso. Então, Flávio, esqueci alguma coisa? A gente vai ter que encerrar e faltou algo. Marcamos em breve mais um papo. Não, assunto não falta, né, sobre isso. Mas com certeza a gente... Testosterona necessária em alguns casos. Tem a partir do momento que você tem alguma queixa na área sexual, é um motivo para você fazer o exame da testosterona, independente da idade. A gente está se assustando até, principalmente depois da Covid. O nível de testosterona no mundo baixou muito nos homens depois da Covid. Isso está alarmante. E tem que fazer o uso adequado, né? Porque ela pode trazer consequências. Exatamente. Nada de ir na academia e pegar underground aí e usar. Como é que tá o livro? É o título do livro, onde a gente pode comprar? É tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Compre em todas as plataformas. A Amazon, inclusive. A Amazon consegue o e-book lá, né? E Americanas, Shoptime e tudo que mais. Tudo que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Mais de 7.000 livros distribuídos em Dr. 6 Flávio meses. Machado, é só procurar livro Dr. Flávio Machado no Google, você vai achar esse título interessante. Muitíssimo obrigado, em breve a gente conversa? Com certeza, tá bom, traga as perguntas aí, às vezes o senhor tem mais perguntas que a gente para esse debate. Feliz Dia do Homem amanhã. Para você também, para todos nós, um abraço a todo mundo e Omarada, vamos correr atrás do prejuízo, vamos nos cuidar. Obrigado sempre a parceria, a gente tá junto orientando esses assuntos interessantes aí na vida
dos homens. Obrigado, doutor Flávio. Com café com quem? O senhor oferece o café agora? O café com todos os homens, né? Todos os homens do Brasil e do mundo, que a gente comece a abrir os olhos para várias coisas. E procure o doutor Flávio, hein? E não só o doutor Flávio, como existem outras clínicas também. Todos médicos na área da saúde sexual. Saúde sexual é importante. Nunca vá na área de curandeiro, de quem pode estar brincando com a sua saúde. Café Excelso, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.